compartilhar os slides. Aqui a gente parou, tá aparecendo, né? Tudo certo? Deixa aqui, pessoal. Aqui. A gente parou nesse slide aqui na semana passada, então só para recapitular um pouquinho, a gente está falando sobre o capítulo 23 do Evangelho, né? Moral estranha. Então, um capítulo que traz algumas reflexões que exigem um pouco ainda mais de profundidade, né, na compreensão. As palavras, elas não estão... o Evangelho já tem uma escrita que exige isso, né, uma reflexão, um aprofundamento. A doutrina nos pede, né, essa reflexão. Mas esse capítulo em específico exige ainda mais, né, que a gente tenha essa assimilação do que está sendo dito e compreenda para além das palavras que foram colocadas, da forma que foi utilizada, para entender o real significado. Então, esse slide que a gente parou, ele traz justamente essa ideia, né? Qual era a ideia de Jesus? É uma frase que o nosso amigo Jorge utiliza bastante, e é uma pergunta que está na nossa tela mental desde o primeiro slide, né? Qual é a ideia de Jesus com esse capítulo? O que ele quer dizer, né? Com esses trechos que a gente viu na aula passada, do odiar, né? Pai e mãe, essa questão do afastar, do amar menos, que a gente conversou. Então, a gente chega no ponto do apego, que é a principal mensagem, né? Se a gente pudesse resumir, então, como uma das principais reflexões desse capítulo é sobre o apego, né? Que a gente olhe para isso dentro de nós, esse apego à matéria, né? A essa vida encarnada, e nessa vida encarnada, então, a gente tem essa relação com as pessoas, então, o apego a essas relações, né? A essa composição atual que a gente vive, né? Como a gente conversou na aula passada, isso muda, né? Nessa encarnação, essa composição me é necessária, né? O meu pai, minha mãe, meus tios, meus primos, o meu namorado, meus amigos, essa é a composição mais adequada. Mas nas próximas vidas, esses papéis vão mudar, né? Eles são mutáveis. O que não muda são os laços e aquilo que a gente precisa aprender sobre nós com esses laços. Mas os papéis mudam e a gente fica apegado a eles, né? A essa relação material que a gente tem, então, não só com as pessoas, mas com com a nossa profissão, com os papéis que a gente desempenha, né, na sociedade, como estudante, como profissional, como o que quer que seja que cada um desempenha na sua vida. Então, a gente fica muito apegado a isso, né, e acha que isso define a nossa vida como um todo. E acaba também ocupando muito, né, os nossos pensamentos e as nossas reflexões, que a gente se envolve tanto, né, com esse papel que a gente desempenha, com esses nossos apegos, que a gente esquece, né, de refletir mais sobre a vida além disso tudo, né, sobre o que cada momento está realmente nos pedindo, para que a gente reflita, para que a gente aprenda. Então, envolto, né, com essa questão da matéria, a gente acaba, né, com essas nossas preocupações de momento, do que a gente tem que fazer ou deixar de fazer, cumprir, né, com a nossa rotina, com os nossos afazeres. E a gente acaba perdendo, né, muitas vezes a oportunidade de utilizar todo esse meio que está acontecendo, essa rotina, essas situações, para se observar e se compreender um pouco mais, né, porque esse é o objetivo, é estar nesse meio, utilizando da melhor forma as ferramentas que nos são disponíveis, sabendo que isso é passageiro, né? É uma etapa que agora a gente está vivenciando e depois vai se transformar, assim como nós estamos nos transformando. Então, esse medo de perder, né? Ele não nos deixa usufruir
da impermanência da vida, porque a gente quer que tudo fique permanente, né? Fique ali como está, fique da forma como está, fique nessa zona de conforto, né? Nessa inércia que a gente está tão acostumado. Então, tudo que nos gera um desconforto, essa observação dos nossos sentimentos, das nossas percepções, que é o que a gente está conversando na quinta-feira, nos exigem isso, né? Que a gente saia dessa zona, né? Do permanente, que a gente quer se apegar. E que a gente reflita e flua com a vida, né? Não se aprisione, não fique apegado a esses momentos e apegado aos nossos próprios condicionamentos, né? Com essa forma que a gente conhece de agir e a gente acaba na primeira oportunidade que a gente é colocado ali para uma situação que nos exige, né, uma situação mais desafiadora, aquilo que vem na nossa tela mental, os pensamentos são aqueles do passado. E se a gente não estiver atento nessa observação, apegado a eles, a gente vai replicar, né? É a forma que eu sei agir, né? É a forma que eu conheço, trazendo resultados, mesmo que tragam resultados ruins, é a forma que eu conheço, então eu vou continuar replicando, por não dar essa oportunidade de se conhecer e tentar agir no novo, né? Tentar colocar um novo comportamento, uma nova forma de agir, trazer a mansidão, né? Que a gente está conversando bastante na quinta-feira, de ter acalmar, né, essa aceleração dos nossos pensamentos para poder enxergar uma outra alternativa além daquela conhecida, né, que já gera resultados esperados, né. Mas a gente acaba se envolvendo em tudo isso e acaba, na maioria das vezes, perdendo o time, né, dessa possibilidade de agir. Mas esse é o exercício que Jesus nos convida para que a gente comece a praticar isso, a testar isso na nossa vida, entender que a vida é além do berço e do túmulo, né? Eu achei essa frase bem interessante, é uma frase do... Tem várias frases, né, que eu coloquei aqui como insights da aula, que são do Simão Pedro, que eu comentei, né, lá no início da aula, e essa é uma delas, né? A vida é além do berço e do túmulo, então, o que que a gente vai levar aqui? São esses valores que a gente vai construindo ou que a gente vai conhecendo, né? Esses instintos que a gente vai conhecendo que estão dentro de nós e a construção, né? A aproximação com esses valores que são eternos, que é o que Jesus nos pede, né? A ideia de Jesus através do Evangelho e através desse capítulo, né? Para que a gente possa aos poucos ir trazendo isso para a nossa vida, praticar dessa forma, se conduzir dessa forma, começar a olhar para os comportamentos que ele teve e começar a agir assim, né, na nossa vida. Ampliar o nosso conceito sobre amar, sobre a família, sem se restringir ao que a gente considera como a minha família, o meu núcleo familiar, que foi o que a gente já conversou também na semana passada, né? E é aqueles que queremos bem. Porque é muito fácil, né? Quando tudo está ao nosso favor, quando tudo está indo ali, né, muito bem na nossa zona de conforto, então estamos sendo reconhecidos, estamos sendo a validação que a gente procura está sendo recebida, né, mesmo que na ilusão, mas é muito fácil quando a gente está envolto com esses núcleos que, que reforçam isso. A partir do momento que a gente é colocado, né, por uma situação de uma pessoa ou de um conflito que aparece, né, no nosso campo familiar ou do trabalho, ou qualquer relação que a gente tenha que nos coloque, né, nessas zonas que nos geram, né, esses conflitos ali que a gente não talvez, não recebe, né, isso que a gente está buscando, essa aprovação, esse bem-querer, né, que a gente é colocado nisso. É aí que a gente tem que utilizar o nosso amor, né? Amar para além daquilo que a gente espera que tenha em troca, daquilo que a gente está esperando ser aprovado ou amado, que a gente ame indistintamente, né? As pessoas que convivem
conosco, para além desses ciclos, né? Para que a gente possa começar a observar e trazer harmonia para as nossas relações. Porque quando a gente se coloca nesse campo de, mesmo que a gente não incentive o conflito, né, não fique ali batendo de frente com a pessoa, ou enfim, ou retribua aquele conflito que a pessoa está nos colocando, a gente também não coloca no campo o amor e a harmonia, a serenidade, a reconciliação, né, a resignação. Então, se eu não coloco no campo esses novos valores, eu não estou contribuindo, né, para que ele se transforme. Eu estou contribuindo para que ele ganhe mais força. Então, estou falando tudo isso para ver se entra na minha cabeça. Falar que é muito bom, né? Porque a primeira que pessoa que tem que ouvir, que está com o ouvido bem próximo, sou eu. E eu estou precisando muito ouvir isso. Aconteceu uma situação comigo que eu já estou observando, já tem alguns meses, assim, e nesses últimos dias essa situação apareceu de uma forma mais contundente, assim, e é muito interessante isso, assim, a gente se observar, de ter esses momentos que a gente é se colocado numa situação mais desafiadora, observar tudo isso, os impulsos que emergem de nós e que pedem que a gente tenha uma nova postura, né? Se a gente se observar e se entender, vai ver que o pensamento ele vai dizer o que ele conhece, né? Que é o passado, e se a gente continuar ali replicando ele, não vai ter nada de novo. Então, esses nossos sentimentos e ressentimentos que a gente está aprisionado, não nos deixam ver além, né? Não nos deixam testar esses novos comportamentos. Por isso que é muito importante olhar para dentro, né? E esse é o pedido, que a gente se identifique com a vida futura, né? Que é essa vida espiritual, que é o assunto até do nosso próximo slide. Que a gente se conecte com isso, que é a verdadeiro porquê da gente estar aqui encarnado, né? E é o objetivo desse capítulo, para que a gente se concentre nisso, né? Nessa autocompreensão, assim. Eu vejo que, falando de outra forma, por outras mensagens, é isso que Jesus coloca com esse capítulo, que está bem relacionado com a aula de quinta-feira, assim. Para que a gente solte, né? Esses impulsos e esse passado para agir no novo, né? Para agir sem essas amarras, né? Sem essa prisão. Pode falar, Helena. Oi, boa noite. Então, nem vou falar de ressentimento, mas compartilhar uma situação bem besta, que eu me dei conta, assim, eu digo, gente, nossa, a gente faz coisa que só por Deus, né? No domingo, final da tarde, eu resolvi baixar um joguinho na internet, sabe, joguinho de celular? E comecei a jogar. Daqui a pouco, quando eu me dei conta, eu estava extremamente estressada, porque o jogo consiste, assim, em achar figuras iguais, mas fez um tempo para fazer aquilo, sabe? Cara, eu não queria perder para o celular, eu queria fazer naquele tempo, eu estava já ofegante, irritada, estressada. Olha só o que é a forma mental da gente, assim, sabe? Tipo, eu não aceito perder nem para um celular, cara, olha que ridículo, assim, sabe? Mas é isso, assim, nossa, a gente precisa estar se olhando o tempo inteiro mesmo, não tem como, né? A gente tem muito ainda que galgar. E queria compartilhar também uma aula que eu assisti hoje, que é como é que é? Simão Pedro de Lima, muito bom ele, né? Realmente ele tem várias palestras, e a aula que ele deu hoje, quer dizer, hoje não, né? Que eu assisti, falava sobre o anjo, né? Nosso irmão, nosso amigo que está ali, que a gente basta assim chamar, dar a mão para ele, seguir, ouvir as intuições, né? Então, assim, a gente tem todas as ferramentas realmente. Em relação a essa questão da família, eu queria compartilhar com vocês assim um insight que eu tive, não sei nem de onde veio, mas que eu achei bem interessante, essa questão de que, por exemplo, quem hoje é meu filho, talvez, né, na espiritualidade não seja meu filho, porque
eu carrego comigo, assim, aquela coisa, assim, sabe? Eu tenho 3 filhos, acho que você já sabe, tenho 2 netos. Aí eu fico imaginando assim, nossa, cara, se eu não conseguir fazer a minha parte como mãe, chegar no outro lado da vida e encontrar meus filhos numa situação ruim, sabe? Eu tinha muito isso comigo, sabe? Mas agora eu vejo assim que de repente eu vou chegar do outro lado da vida e esse meu filho de repente seja meu pai, seja, sei lá, entende? Então me deu até uma certa tranquilidade assim. Essa coisa de a gente achar é meu, como tu falou, né? Meu filho, meu marido, meu neto, né? Nada disso aí é meu, né, gente? Tá tudo emprestado aí, só Deus sabe as relações que há entre nós, né? E o quanto é importante assim, né? A gente, se a gente conseguisse realmente amar a todos da mesma forma, né? Enxergar Deus em todos da mesma forma. Já pensou? Se a gente conseguisse olhar para todas as pessoas e olhar ali e ver, não, né? É Deus que está ali, né? E realmente é o que a gente precisa fazer, né? Viver do lado de lá, né? Com a mente do lado de lá e não do lado de cá, como a gente está acostumado, né? Mas só queria compartilhar isso com vocês, assim, que a gente faz, a gente tem tantos apegos idiotas, tantas coisas inúteis, tanto gasto de energia em vão, que, olha, precisamos de muita oração ainda mesmo. Era isso, querida. Obrigada. Obrigada, Helena. E você falando, né, toda a tua reflexão, mas o teu exemplo, assim, muito interessante, porque o quanto é importante, né, que a gente passe por essas situações para se observar, assim, é uma oportunidade que a gente tem de estar ali e se olhar e ver um pouco mais sobre nós, né, coisas que a gente não tinha percebido daquela forma, né, você colocou a tua irritação, a tua ansiedade, e o quanto isso é importante, né? Quando a gente é colocado nessas situações que exigem de nós. Porque quando tá tudo ali favorável, tá tudo bem, é tudo muito fácil, né? Mas fácil entre aspas, mas assim, quando a gente é colocado com essas situações que a gente tem que, né, se observar e lidar com isso, e a gente que tá tendo um pouco mais esse contato por conta das aulas e acaba tendo a oportunidade de ter esse conhecimento, então, o quanto é importante isso, né? De se ver nessas situações para se entender e aprender um pouco mais. Porque senão a gente acaba se envolvendo, né? No dia a dia, nas situações e acaba ali entrando numa zonas de conforto, né? Mesmo uma própria zona de conforto de se autoconhecer ali, porque a gente acaba sempre querendo ir para um lugar querendo avançar, mas querendo as estabilidades, né, os apegos. Então, é muito importante que essas situações venham à tona e nos aconteçam para isso, para remexer, para que façam com que a gente tenha, que exija de nós uma nova forma de agir, assim, se a gente puder ter a clareza, né, de observar e agir, então, agora numa nova oportunidade com lucidez, né, com discernimento, e aos poucos liberando esses apegos, né, nossos e essa nossa necessidade de estar sempre ali nessas estagnações. Então, para a gente avançar, né, não sei se alguém quer falar mais alguma coisa, Tati? Eu, eu não fiquei perdida aqui, como que levanta a mão. Pode falar. É que eu fiquei pensando no que tu estava falando e que a Helena falou também, e como é forte essa questão assim de a gente querer se apegar a esses impulsos que vêm, né? Porque eu sei, eles são muito fortes e têm um domínio sobre a gente imenso, né? Mas como o Jorge sempre fala, é muito simples, é só a gente não usar e a gente não quer. A gente quer usar, tipo, tava lembrando, vocês estavam falando e a mente vai indo longe, assim, né, de situações da nossa vida e por coisas mínimas, assim, eu lembrei de situações da minha vida onde aconteceram coisas que eu não queria que fosse daquela forma, e aí eu ficava irritada e eu, a todo momento,
tinha e tenho a oportunidade de não ficar, por exemplo, não, mas eu escolho ficar e continuar com aquilo ali, né? Ao invés de perceber que aquilo ali está guiando na minha vida e está criando meu campo, está atraindo as pessoas e as situações para a minha vida, né? Então, essa reflexão que eu queria trazer, assim, tipo de... Tem sentimentos que, claro, ainda tem coisas que são muito intensas dentro da gente, e quando a gente vê, a gente já está mergulhado enxergando o mundo daquela forma, e tem situações que a gente meio que faz questão de não dar o amor que tem no coração, né? Tipo, faz questão de usar todo esse passado aí, assim, e aí depois reclama do que acontece com a gente, né? Pode falar, Cris. E a Tati ali para levantar a mão e eu para achar o microfone aqui para habilitar. Ouvindo assim todo mundo falar, né? Eu estava pensando em relação a como a gente vive numa ilusão em tudo, né? Inclusive o apego. Por que a gente é apegado? Se a gente sabe que agora vamos falar do apego com as pessoas queridas, né? Com a matéria e tudo mais, porque desde que a gente nasce, por isso que ele sempre diz, né, o nosso amigo espiritual, que a gente vive de costas para nós mesmos, porque o apego é uma ilusão no sentido de que eu sei que é dessa forma, mas o coração não entende, né? Então a gente sabe desde o começo que a gente vai desencarnar, que essa vida não é única, que as coisas vão ficar, mas a gente vive como se isso fosse uma mentira, né? E a gente faz isso com tudo, se apega como e chora e se desespera e faz sempre as mesmas coisas. Então, se a gente olhar um pouquinho mais para dentro, assim, a gente vai olhar o quanto a gente vive de costas para a vida verdadeira, né? Porque é isso que acontece. Então, a gente vive numa ilusão muito grande. E essa desconexão de pensamento e de sentimento, ou seja, de compreensão, ela é gritante nesse ponto, né? Porque realmente a gente não consegue compreender como deveria, né? E me incluo aí nisso também. Mas é isso, obrigada, Clô. Eu que agradeço as reflexões e contribuições. Muito bom. E a Tati estava falando ali, e eu lembrei, ontem eu comecei a ler um livro bem interessante. Vai bem de encontro com o que a Tati estava falando. O nome do livro Ai, meu Deus, agora esqueci o nome do livro. Nossa, estava na ponta da minha língua. A Coragem de Não Agradar é o nome do livro. E ele fala sobre isso, assim, de uma perspectiva, é um diálogo, assim, o livro é baseado num diálogo, né, de um jovem com um filósofo. E o filósofo traz para o jovem uma outra perspectiva, né, e o jovem muito resistente, né, como nós todos, sempre questionando e, enfim, querendo entender aquilo que o filósofo está colocando. E uma das reflexões que ele traz é justamente isso que a Tati colocou, né, de escolher, que ele diz de escolher agir por essa perspectiva, né? E um exemplo que ele coloca, que ele chama de meta, né? Que a gente estipula, na verdade, metas para nossa vida. Então, quando eu sou rude com alguém, aí tem um exemplo, eu vou contar um pouquinho do livro só para ilustrar aqui essa parte. Que o jovem fala, tá, então eu vou contar um exemplo da minha vida. Eu estava num restaurante e a garçonete derramou café na minha jaqueta nova. E eu, na hora, fiquei muito irritado, explodi, gritei com ela e fui muito rude. Ele contou esse exemplo, né, para o filósofo. E ele falou assim, mas eu não sou assim, né? Eu não sou uma pessoa raivosa, eu não sou rude. Mas naquele momento eu agi dessa forma. E aí o filósofo diz para ele assim, você não é assim, mas a tua meta foi agir com isso. E você já escolheu a raiva. Você só escolheu
uma situação para colocar ela para fora. Então, você já tinha escolhido aderir a ela, né? Ela já estava ali, essa meta já estava identificada. Então, quando essa situação aconteceu, você só usou como artifício para colocar para fora. E eu achei muito interessante, assim, essa reflexão, e eu ainda estou bem no início do livro, tem muita coisa, mas só dessa parte, assim, que ele trouxe, né? Então, é isso, assim, é o que a Tati estava falando, a gente já escolhe agir dessa perspectiva, e aí a gente acha justificativas para respaldar aquela nossa forma de agir, né? Então, eu agi com raiva porque o outro agiu dessa forma, ou eu sou egoísta porque né, porque tal situação aconteceu, ou por conta do meu passado, né, porque eu sofri uma eu sofri uma rejeição, então por isso que eu ajo assim. Mas a minha forma de agir é no agora, né? É agora que eu tenho a oportunidade. E essa situação agora, ela não é igual às outras milhares que aconteceram na minha vida. Ela é única. Então agora eu tenho que escolher agir de uma outra perspectiva, né? Escolher a minha meta, né? Direcionar essa nova meta de como eu vou me comportar. Escolher antes, né? Por isso aqui eu estou misturando bem a aula de terça e de quinta, mas porque eu vejo que não tem diferença, assim, das mensagens, porque é isso, assim, se a gente não tá, né, a todo momento manso, tranquilo e se observando, a gente não vai conseguir ter a capacidade de discernir novas metas, né? Porque a gente já vai estar envolto e aprisionado nessas antigas. Então, é esse valor que Jesus traz através dessa vida futura, que então o Evangelho nos diz dessa forma, né, que está expresso no capítulo. Os interesses, vou tirar aqui para eu conseguir ler. Os interesses da vida futura se sobrepõem a todos os interesses e todas as considerações humanas. Vê-se, pois, que mesmo tomadas ao pé da letra, salvo o termo odiar, essas palavras não seriam a negação do mandamento que prescreve honrar pai e mãe. Isso se referindo àquela mensagem, né, que a gente leu na última aula, de odiar, né, pai e mãe. Nem do sentimento de ternura paternal, e com mais forte razão se tomadas quanto ao espírito. Elas tinham por finalidade mostrar por uma hipérbole quanto era imperioso o dever de ocupar-se com a vida futura. Então, aqui, só reforçando aquilo que a gente conversou, né, na outra aula, sobre a figura de linguagem, então, que Jesus te utiliza para deixar essas mensagens, e o convite que ele nos faz, né, para se preocupar, então, com essa vida futura. Que o que é essa vida futura? Não é algo que vai acontecer amanhã, mas é a vida que é eterna, né, que é o nosso espírito, que é essa relação com esses valores que a gente vai levar para além da matéria, né? Observar esses laços que a gente tem nas relações, observar o nosso comportamento. Então, o Espiritismo tem esse intuito, né? Que é lançar a luz aos verdadeiros laços de afeição. Então, o espírito e não o corpo, né? Então, para além dessa carapaça que a gente está aqui envolto agora, que hoje, né, nesse atual momento, eu estou como Claudine, mas e uma mulher, enfim, mas nas próximas eu não sei. E isso não importa também, porque importa o que eu estou construindo aqui internamente, né, na minha alma, ou o que eu estou conseguindo observar, né, internamente, e que eu vou deixar para essa vida, que eu vou levar para essa vida que segue, né, independente do papel que eu vou estar desempenhando e das pessoas que eu vou estar me relacionando. Então, essa providência divina, né, que existe sobre todos nós, essa lei universal que rege a nossa vida e é a responsável por estar sempre construindo, né, todas as situações que a gente vai estar envolto com o melhor proveito possível para cada um de nós, né, nas nossas relações. E aí agora, né, nessa última frase, é aquilo que bem a Cris estava falando nessa consideração dela. Os verdadeiros laços, eles não se rompem,
nem mesmo pela morte. Então, por isso que essa nossa preocupação, né, com esses afastamentos, né, dos nossos entes queridos, que eles vão para uma outra dimensão, uma outra fase, né, que a gente não consegue mais vê-los, né, todos os dias, ou abraçar, beijar, mas esse laço não se rompe, né, a gente está conectado, esse amor nos conecta, né, e é isso que a gente leva. Por isso, o nosso dever de estar sempre cultivando isso dentro de nós, né, e não só para as pessoas que nos querem bem, como a gente conversou no slide anterior, mas por todos, né, porque todos estamos conectados e estamos envolvidos nesse laço, né? A gente não está separado por grupos, esses são os que eu gosto, esses os que eu não gosto, eu não tô. Não, todos nós estamos, né, ali unidos e temos um papel muito importante para a transformação, né, geral. A gente vai alimentando nesse campo essas vibrações, né, essas novas formas de agir, e isso vai interferindo na vida de todo mundo, né, de todos que estão, todos nós que estamos nesse inconsciente. E aí agora entrando, né, já que a gente teve essa observação da morte nesse slide, então a gente entra em outra passagem, né, que está inserida no capítulo, que diz o seguinte: deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. A vida espiritual, com efeito, é a verdadeira vida, é a vida normal do espírito. Sua existência terrestre não é senão transitória e passageira. É uma espécie de morte comparada ao esplendor e à atividade da vida espiritual. O corpo não é senão uma veste grosseira que reveste momentaneamente o espírito, verdadeira cadeia que o prende à gleba da terra e da qual se sente feliz ao estar livre. Então, essa reflexão está muito relacionada ao que a gente estava conversando agora, né? De que é para além, né, dessa vida material, o que a gente constrói, o que a gente observa, esse nosso autoconhecimento. Por isso a pressa não faz sentido, né? A ansiedade, porque não é algo que a gente vai finalizar nessa etapa, né? Como a gente considera a vida, que nem a Cris falou, né? Como limitada a esse momento, a essa existência. Não, é algo que a gente está construindo para isso que segue, né? Dando os passos nessa evolução. Então, fazendo o melhor que a gente pode agora, nesse atual momento, né? Aquilo que nos é possível, fazendo o nosso melhor. E exercitando, testando, trazendo tudo isso para a nossa vida. E deixar aos mortos o cuidado dos mortos é isso, deixar o que é da matéria, na matéria, que nos foi suficiente para a gente adquirir as ferramentas necessárias para aquilo que precisava ser transformado, mas que fica aqui no momento que eu não preciso mais dessa experiência. Enquanto a gente ficar apegado a tudo isso, né, a essa vida, a gente vai estar se aprisionando, então se colocando nesse lugar que a gente não consegue avançar, por querer segurar, né, os dois mundos, né, querer seguir pelo caminho que a vida espiritual vai estar nos chamando, isso falando, né, do desencarne, a gente vai ter que avançar nesse sentido, mas vai querer estar apegado aqui. E da mesma forma, quando a gente está aqui encarnado e a gente fica apegado a esses condicionamentos, à prisão, e ao mesmo tempo quer avançar, quer evoluir. A gente precisa deixar isso de lado, né? A gente precisa deixar que a vida tenha permanência, né? Que ela floresça para nós e não a morte, que é o passado, que é o que a gente já conhece, né? E aí, entrando, né, nessa nova parte da aula, né, nessa outra parte da aula que ele traz, né, no capítulo também, essa mensagem do renunciar a si mesmo. Então, o que é esse pedido, né, para que a gente renuncie a si mesmo? É deixar de lado o personalismo,
o egoísmo e abrir espaço para a humildade, dar espaço para as outras pessoas. Então, abrir espaço para a humildade. O que é isso, se não fazer essas novas formas de agir para o nosso dia a dia, né? Para esses momentos conflituosos que a gente está envolto a uma situação. E o primeiro pensamento que a gente tem de agir é continuar agindo na arrogância, né? No afastamento, na fuga. Mas o que a gente precisa é se colocar humilde na situação, né? E amar, né? Dar o nosso melhor para aquele momento. E dar espaço para os outros serem aquilo que eles são. E assim também dando espaço para a gente ser o que a gente é. Né? Não se aprisionar no contexto, né, das nossas máscaras, né, das nossas imagens que a gente vai criando, mas se olhar com humildade e colocar o nosso melhor, né? Poder trazer, então, essas novas metas para a nossa vida, né? Trazer esse novo comportamento. Pode falar, Helena. Então, vou abrir aqui meu coração para vocês dizer que tá aí uma coisa que eu ainda não sei fazer, que não sei nem identificar nas pessoas, porque claro, como eu não tenho em mim, eu também não identifico nas pessoas, né? Que é a questão da humildade, sabe? Eu estou aqui querendo que alguém me ajude, que me mostre, que me ensine, porque eu acho que isso é uma grande trava para mim ainda, sabe? Eu não sei nem explicar o que é, mas tipo assim, eu não sei olhar uma pessoa, identificar nela a humildade, entende? Para mim, todos são soberbos, todos são arrogantes, veja só. Mas claro que agora descobri recentemente, né, com esses estudos, que eu não identifico em ninguém, porque não está em mim, né? Então, como fazer isso? Estou aceitando sugestões aí. Jorge, tu quer falar? O Jorge está aqui, né? Tá não? Eu vi ele antes aqui. Tá assim, só tá quietinho. Oi, Claudine. Não, pode falar você aí, tá tudo bem. Tá excelente. Então, esse pensamento que ela teve agora é um pensamento de humildade, não é? Quando você enxerga as tuas falhas, não é? Então, muitas vezes ela imagina que não está conseguindo e está fazendo e não percebe, porque a percepção dela não alcançou. Tem muitas coisas boas que nós fazemos que a gente não se percebe, porque a nossa mente ela está normalmente no lado bem negativo, nas culpas, nos medos, nas ansiedades, não é? O próprio autoconhecimento, e eu falo isso nas aulas de quinta, né? Você, esse ver-se, que é a aula que você está dando, identificar em você os pontos da sombra, é um ato de humildade, porque humildade é a capacidade de ver a verdade, em detrimento da ilusão. É você ver as pessoas, as coisas e a si mesmo como verdadeiramente são, e não de forma ilusória. É quando você identifica o real e o ilusório. Então, se você está identificando em você comportamentos que não são bons, você está vendo a verdade sobre si mesmo. Você está vendo a realidade, em troca da nuvem do orgulho. Não é? Por isso que o curso de quinta, essas aulas que nós estamos tendo, é muito importante. E eu falei para vocês, ela vai nos levar à humildade. Quem conseguir se olhar em profundidade, torna-se humilde. E a humildade, ela traz esse aspecto, porque também você não pode olhar para você e ver uma coisa que não é boa e se criticar. Então, a humildade é quando você olha para você com misericórdia, com bondade, com amor, com aceitação daquilo dos conteúdos que você tem e da oportunidade evolutiva que ele traz para você. E não ficar se culpando, se condenando, essas coisas negativas que a gente comumente faz, não é? Então, a Helena acabou de ter um ato de humildade, reconhecendo que ela tem um bloqueio para enxergar ela mesma, né? E, consequentemente, os outros. Isso é um ato de humildade.
Seria diferente se ela fosse orgulhosa. Ela fala, eu sou tão boa que já sou humilde de verdade. Aí seria um ato orgulhoso, não é? Entenderam? Viu como é fácil? Obrigado, Claudine. Tá maravilhosa a Obrigada, tua aula, Jorge. como sempre, não é? Obrigada, amigo. E essa questão da humildade, eu vejo muito, agora que o Jorge, né, falou sobre isso, é bem, é, é quando a gente para observar, né, as nossas atitudes, nossos pensamentos, a gente identifica bem isso, assim, porque a gente tá tão envolto, né, no polo negativo, no hipo, que a gente não consegue identificar os nossos atos, né, de humildade e nem reconhecer como esse processo de se olhar e se entender, né, e ver a verdade sobre nós, é esse processo de se colocar humilde no processo, na situação, né? Porque enquanto a gente fica só reforçando os nossos padrões, só colocando eles para fora, a gente tá agindo no orgulho, no ego, né? E quando a gente começa a criar esses espaços, mesmo que engatinhando ainda, né? Mesmo que da forma que é possível, a gente está criando espaço para essa humildade, né? Se identificando um pouco mais com isso dentro de nós. Porque a identificação tá tão, né, com o orgulho, com a arrogância, que é preciso exercitar essa humildade e a dificuldade de reconhecer e olhar para ela está relacionada a isso, assim, né? A gente não consegue se ver como uma possibilidade de ser humilde, né? Parece que isso vai ser só daqui a muitas encarnações, quando a gente tiver como um arcanjo. Mas nesses pequenos momentos que a gente tem, é importante reconhecer isso, né? E a fala do Jorge foi muito maravilhosa, porque assim a gente vai se reconhecendo, não como um sentido de se vangloriar, né, e exaltar isso, mas reconhecer esses pequenos avanços que a gente vai construindo aos poucos, né? Então, Helena, foi muito boa essa tua fala, né, para gerar essa observação e que cada um traga, né, para sua vida Então, aquilo que. Tu quer falar? Pode falar. não, eu só ia colocar assim, que a hora que tu falou assim, ó, que a gente imagina que só em outras encarnações futuras, que a gente vai conseguir ser humilde. Se tu acreditar, isso estava passando justamente na minha cabeça, que era isso que eu pensava, entende? Porque assim, ó, eu tenho uma percepção de que a questão da humildade, eu acho que é o grande avanço para tudo e para todos, entende? Porque na hora que a gente conseguir, né, mas óbvio, agora eu já entendi que é passo a passo, né? Mas uma pessoa humilde, ela é capaz de tudo, assim. Eu acho que todas as outras virtudes vêm, né, de acordo, né? Entende? Mas assim, fiquei feliz agora. Que seja um momentinho de humildade, para mim já foi gratificante, porque eu sou muito, ainda, né, muito angustiada, né, muito de querer, e as coisas não são assim, é um processo, e é um processo muito demorado, né? É uma gota por dia diante de um oceano de reparos, então tem que exercitar muita paciência mesmo, né? E é isso, mas valeu. Muito boa a colocação do Jorge e a tua também. Fiquei feliz. Hoje me deram uma alegriazinha. Obrigada, querido. Cris, pode falar. Então, estava aqui pensando, né, que eu não sou nada humilde também, e como é que se processa isso dentro, né? Porque se a gente parar para perceber, o pensamento só existe quando o sentimento ainda não é verdadeiro em relação àquela situação. Não sei se eu me faço entender. Então, se eu penso que sou humilde, consequentemente eu não sou humilde, né? Aquele sentimento de ser melhor é que precisa ser transformado. Então, eu vou dizer que começa de fora para dentro, mas eu vou explicar. Porque, assim, a gente se conduz de uma maneira
que a gente precisa externalizar o que a gente pensa. Então, a gente faz um comentário. Vamos pegar o exemplo, eu faço comentário de alguém, seja, né, mais inteligente, mais bonito, mais bem desenvolvido. Então, eu faço um comentário, então eu estou no estágio, vamos dizer assim, né? Então, eu nem percebo ainda que eu estou sendo arrogante, ou seja, que eu não tenho nada de humildade. Aí chega um momento que eu começo, esse acho que é o processo que a gente está conversando, né? Chega um momento, eu vou refletindo, vou percebendo, eu já não falo mais, mas eu ainda penso, né? Então, eu penso, eu não coloco aquilo para fora, mas eu penso. Ou seja, eu ainda sinto. E aí, um passo além é o não sentir. Aí sim, quando eu me igualo às outras pessoas, ou seja, eu tenho o sentimento verdadeiro de igualdade e eu não penso mais, nem em julgar, nem me achar melhor, ou seja, aquilo não passa, não chega mais no meu pensamento. Aí sim, eu acho que a gente chega num momento mais intenso, né? Mais perto desse centro, mais perto da verdade, de ser humilde ou qualquer outra habilidade que a gente não é nem habilidade, né? Como fala lá no Sermão das Montanhas, Clô, as virtudes, né? Então, essa virtude, eu acho que esse é o processo para tudo, né? Porque a gente está trilhando um caminho, e o sentimento é a chave de tudo. Vai chegar um momento que a gente vai entender, e eu acho que não vai demorar, e vai ser durante as nossas aulas que a gente vai compreender que sentir de maneira equivocada é muito mais profundo do que a gente possa imaginar. É um prejuízo muito grande, ou seja, é uma permanência nessa cela que deixa a gente desabilitado, sabe? E a gente poderia crescer muito mais, se habilitar muito mais. E a gente não faz por conta disso, né? De todos esses sentimentos que a gente ainda tem. E isso gera toda uma energia que deixa a gente cada vez mais denso. Então, mais longe dessa sutilidade toda que a gente tanto procura, né? Mas é isso. Não sei se eu confundi mais do que... Obrigada. Obrigada, Cris. Não, é sempre bom. Toda a contribuição e reflexão, aos poucos a gente vai digerindo, trazendo, né, para dentro de nós. Mas eu queria pegar ali que a Helena falou, né, essa dificuldade de reconhecer a humildade e, e ela tá dentro de nós, né? Ela já existe, a gente é humilde, a gente só não utiliza dela nas nossas atitudes, né? A gente não utiliza essa virtude no nosso comportamento, por estar identificado com o oposto. Então, trazer ela para perto de novo, né? Ou começar a tirar essas camadas para que ela possa avançar, é muito desse processo, né? Esse processo que agora a Cris estava comentando, assim, de aos poucos, né, na caminhada, né, dando um passo, depois outro passo, depois entendendo que é ainda mais profundo, que a observação avança ainda mais, que existem outras questões que precisam ser transformadas, que a coisa ainda é mais profunda, faz parte disso, né? Mas é a caminhada no sentido de trazer essas virtudes para que elas comecem a ser o nosso automático, né? A gente vai ter que praticar muitas vezes, se conhecer muito profundamente, né? Para além das pequenas superficialidades que a gente coloca, para que isso se torne o nosso novo, né? Realmente, que isso seja algo natural, que seja, que nós sejamos só isso, né? A unidade, e não mais essa dualidade que está sempre oscilando num polo e no outro, né? A gente precisa trazendo, né, cultivando os aspectos desse lado do amor, né, da humildade,
esse outro lado que está no contraponto dos nossos comportamentos atuais, né? Na verdade, é eles que a gente deveria estar se utilizando e a gente continua replicando o passado para que se torne, que a gente seja tudo isso, né? De uma forma verdadeira, que a gente tenha uma identificação completa, então, com o nosso ser real e divino, né? As nossas centelhas. E isso está muito relacionado. Eu sei que já apareceu em outros momentos de outras aulas a questão da individuação. A individuação até foi um interesse de tentar pensar uma palestra, né, e colocar essa explicação numa palestra e vários capítulos e momentos de aula eu percebo o quanto é importante trazer esse conceito, né, que é um conceito da Joana de Ângeles, que é abordado no livro Plenitude, e nessa aula, né, nessa parte do renunciar-se, ele vem muito a calhar, né, muito a calhar nesse processo de interiorização, assim, né, de aprofundamento do ser. E o processo de individuação, então, é um conceito abordado primeiro por Jung, né, a Joana traz no livro, mas o conceito, no primeiro momento, foi colocado por ele, e ele consiste em expressar a nossa singularidade, né, a marca de Deus em nós, que é essa centelha divina, né, colocar ela nas nossas atitudes, colocar ela para fora. Então, o ato de talhar a individualidade, aquele ser distinto e único que está latente dentro de nós. Então, como a Joana também nos traz, tornar-se um ser total, original, único. Essa é a proposta da individuação. É quando a gente então tem essa plena consciência dos nossos contrários e escolhe agir pelo caminho, né, do amor, do bem e da humildade, caminho de Deus, né? Escolhe estar alinhado a isso, mas conhecendo todas as nossas singularidades, conhecendo todas essas nossas experiências, né, individuais, todo o processo que nos trouxe até então, né, que foi necessário para que a gente aos poucos fosse aprendendo, né, sobre esse processo, mas se identificando com esse novo, né, desabrochando essas novas potencialidades e não mais no processo do individualismo, né, egoísta, fechado no processo, na prisão, né, estagnado. Então esse é o convite também do renunciar a si mesmo, né, entender o quanto todos nós, né, como seres individuais, com suas características particulares, com as experiências, né, que cada um passa, é necessário nesse todo, né, nessa composição e, e na oportunidade de trazer novos conteúdos para esse campo de consciência que a gente divide, né, todos nós, esse nosso inconsciente coletivo. Então, trazer novas informações para esse campo é muito importante para que a gente colabore para o processo de individuação, né, dos nossos irmãos e que a gente também receba esses novos conteúdos. Aí ela continua, né, nessa explicação. Pode falar, amigo. Deixa eu dar uma colocação aí para a gente acrescer isso que você acabou de falar, o que é Cris. A humildade e a caridade, que é o que falta para a gente, o Evangelho o tempo todo está falando, caridade e humildade, que é o contrário egoísmo e orgulho. Não é? Humildade é o contrário ao orgulho, a caridade é o contrário a caridade é contrário ao egoísmo. É uma questão de escolha, não é? A todo momento eu posso escolher ser caridoso e humilde ao invés de orgulhoso e egoísta. Essa escolha passa exatamente pela vontade. E a vontade aí engloba tudo. A vontade de estar desperto,
a vontade de estar acordado na sua mente, a vontade de ficar calmo, manso, sereno, quieto, paciente o dia todo, sem pressa, e a vontade de querer olhar para si mesmo com muito amor, com muita caridade. E esse autodescobrimento, esse autoconhecimento, leva à humildade. Então, não tem nenhuma coisa que seja difícil. Mas se não utilizarmos a vontade, que é você transformar uma energia potencial numa energia cinética, ou seja, você pega uma energia que está ali parada e transforma ela em um movimento positivo, um movimento de humildade e um movimento de caridade. Esse é o nosso grande trabalho. Então, Travou, né? Ou foi só aqui? eu me questiono, Opa. é minha vontade fazer isso? E eu fico ali discernindo sobre aquilo. Se realmente é minha vontade, se onde é que aquilo ali vai me levar. E aí eu faço a minha escolha, não mais baseado pelo automatismo, mas baseado pelo uso da inteligência. Lembrar que o espírito é o princípio inteligente, então nós precisamos usar a inteligência em todos os momentos, coisa que a gente não faz. A gente fica dentro do campo do automatismo, do comodismo, e não usa a vontade, e pronto, aí você não consegue ser humilde e não consegue ser caridoso, porque o conteúdo da mente mecânica é orgulho e egoísmo. E não escolhendo, você não usa liberdade, o que é pior. Então, assim, eu quero fazer isso, é minha vontade fazer isso, não é? O que significa isso? Essas perguntas levam você para a humildade, não é? É um pouco de paciência, porque não existe nada de novo no nosso pensamento, eles são todos repetidos. São todos repetidos, vem tudo do mesmo conteúdo. Ele só está um pouco fragmentado para confundir a gente. Mas são todos a mesma coisa. Se você é vaidoso, você vai ter 99,9% de pensamento vaidoso. Não tem por onde. E aí vem uma raiva, vem uma inveja, vem tudo desse conteúdo. Você tem inveja daquele que brilha mais que você, porque você acha que ele não tem direito e só você tem, que aí já entra a parte do querer ser melhor. Então vem tudo desses conteúdos aí. E depois que você identifica um, você não precisa nem raciocinar mais, porque você já sabe que aquilo ali não é bom, você já vai não fechar o circuito sobre aquele pensamento. Agora, se você tiver adormecido, né, não estiver usando a vontade, esse circuito ele vai continuar se perpetuando. Então, precisa entender que nós estamos aqui para desenvolver essas potências. Se a gente não desenvolvê-las, não é? E como a Claudine falou ali, que o Simão Pedro falou do anjo da guarda, né? E é verdade, todo o céu está querendo nos ajudar, mas é necessário uma ressonância, não é? Então vem assim, ó, o céu quer ajudar, mas eu não ligo para o céu, estou com as costas viradas para ele, como é que aquele impulso vai chegar? Não chega. Nós precisamos nos tornar cada vez mais um receptáculo desse ajuda que quer chegar até nós e não consegue. Nós vamos ter uma aula sobre isso, né? É a Cris que vai dar, se tiver tempo esse ano ainda, né? E ela vai falar como vocês vão conseguir ter essa ressonância o tempo todo. Tá bom? Muito obrigado, Claudine. Obrigada. Nossa, amigo, é sempre muito bom te ouvir. E vou aproveitar para continuar do slide que ele está bem relacionado com tudo isso que o Jorge falou, né? Que é continuando o que ela fala da individuação. Então, a gente não vai perder as nossas características individuais, né? Por mais que a gente se assemelhe, né, uns aos outros, cada um possui a sua estrutura psicológica, sempre resultante das experiências vivenciadas nas diferentes existências físicas. Buscando a individuação, percebe-se que as contribuições do mundo exterior
que o mundo exterior imprime no ser. Valores que não são verdadeiros para o seu nível de maturidade e que somente possuem legitimidade aqueles que procedem do âmago, do seu inconsciente, agora em sintonia com a consciência lúcida. Então, esse processo, né, essa caminhada que a gente vai aos poucos fazendo, está relacionado com isso, assim, a esse processo da individuação, essa trajetória, né, de começar a identificar, então, os nossos pensamentos que são uma ilusão, que não trazem nada de novo, né, que são iguais, e a gente só vai conseguir ter essa noção, essa percepção, se a gente observar, né, porque se a gente não observa, não tem como saber se esse pensamento é conhecido ou não, se ele é a mesma coisa. Então, por isso a importância dessa consciência, né, observação e tranquilidade de todo momento. Porque aos poucos a gente vai encaixando as peças do nosso quebra-cabeça, né, do quebra-cabeça que existe dentro de cada um de nós e que não é igual, né? Para minha experiência, para o que eu vivencio é de uma forma, para o Jorge é de outra, para a Tati é de outra, para a Helena de outra, para a Cris, para a Cláudia. Então, por isso que sempre que a gente conversa aqui nas aulas, né, e coloca essas situações, sempre o lembrete de levar para a nossa vida e observar, né, essas nossas estruturas psicológicas individuais, os nossos sentimentos, porque para cada um vai ser de uma forma, cada um o processo, né, também vai se dar de uma forma. A gente tem as chaves, né, que o Jorge costuma falar, que nos abrem, né, o campo para essas consciências e esses ensinamentos que a gente compartilha, mas o que a gente vai ir, né, a trajetória que a gente vai desempenhando é única e que cabe a cada um, né? E ninguém vai caminhar o percurso por nós, né? Ninguém vai chegar e vai nos oferecer uma carona e vai nos levar no colo, né? A gente precisa trilhar esse caminho por si e aprendendo, né? Durante o percurso, porque esse é o objetivo da evolução, né? Que a gente vá trilhando essa caminhada, descobrindo, né, por nós. Então, a experiência leva ao discernimento. O discernimento é a porta para a compreensão. A compreensão identifica a verdade. E a verdade é a vontade de Deus. Então, aos poucos, a gente vai desabrochando, né, com essa vontade determinada, como o Jorge colocou, né, com esse comprometimento diário, né, da autopercepção, da observação, a gente vai criando espaço para esse discernimento, né, vai tendo mais clareza, né, vai conseguindo perceber esses padrões, essas repetições, essas mesmas formas de agir, e vai percebendo que a gente não quer mais agir dessa forma, que mesmo que muitas vezes a gente ainda não saiba como agir no novo, a gente sabe que aquele passado a gente não quer mais. E a gente vai se exercitar no sentido de trazer o novo, né? Trazer uma nova forma de agir aos poucos. Então, isso é muito importante, né? Que a gente vai desabrochando assim dentro de nós e faz parte, né? Dessa renúncia. Renúncia para esses apegos, né? Para esse conhecido, para viver aquilo que a gente ainda não está identificado, né? Mas que aos poucos estaremos e está relacionado com esse nosso esforço, né? Com essa nossa vontade de todo um instante, né? Todo momento tá conectado e tá pedindo auxílio para isso, né? Que a gente esteja conectado e essa observação que o Jorge fez é fundamental. A gente está falando muito disso, né? Na aula da quinta-feira sobre o poder da oração. E ela é fundamental para que a gente tenha essa força e esse amparo e receba
esse auxílio, né? Que ele chegue até nós, que esse discernimento se torne aos poucos evidente na nossa vida, né? Que numa determinada situação a gente tenha um insight e a oração é muito poderosa, né? Principalmente nesses momentos de caos, né? Desafiadores que a gente nos vê ali, às vezes sem saída, se concentrar, né? Pedir esse auxílio, com certeza os caminhos se tornam mais claros e a gente vai tendo aos poucos um pouco mais de consciência, né? Vai desenvolvendo essa capacidade de ampliar a nossa mente. E aí aqui a gente já está caminhando para o final da aula, né? Para as mensagens do final do capítulo. Acredito que a gente vai ainda até às 9. Mas essa reflexão, né? Do não vir trazer a paz, mas a divisão. Então, Jesus, né, nos diz, né, nessa passagem que ele traz no capítulo: não penseis que eu tenho vindo trazer paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Porquanto vim separar seu pai, o filho. Vim separar de seu pai o filho, de sua mãe a filha, de sua sogra a nora, e o homem terá por inimigos os de sua própria casa. E aí, da mesma forma, né, se a gente parar para observar ao pé da letra aquilo que está escrito, né, se a gente não ir mais em profundidade, a gente vai entrar no mesmo dilema lá do início da aula, né? Então, de não entender o que está por trás dessas mensagens. E aí, as reflexões que também o Simão Pedro traz na palestra dele, né, sobre esse capítulo, ele coloca, né, de novo no contexto, né, para a gente entender em que contexto Jesus estava falando, né? E esse evangelho segundo Mateus e o de Lucas, se eu não me engano, que tá lá mais no início, mas, enfim, toda essa divisão desses versículos, eles são a conversa, né, isso pelas palavras dele, é a conversa de Jesus com os discípulos, né? Ele está introduzindo esses novos conceitos, né, por essa forma mais exagerada, mais colocando realmente à prova, né, tudo aquilo que ele já vinha ensinando de várias outras formas, né, esses ensinamentos, agora ele traz de uma forma ainda mais intensa, né, se é assim que a gente pode colocar, para que esses discípulos sigam as suas vidas pregando o evangelho, porque era isso que ele queria, né, que essas mensagens fossem levadas para outras pessoas e que elas fossem, e para que elas fossem levadas, eles precisavam vivenciar aquilo que estava sendo dito, né, esses ensinamentos. Então eles não podiam ser mensagens da boca para fora, né? Não podia só chegar e falar sobre aquilo que eles tinham escutado. Eles precisavam viver, né, de verdade aquilo, né, e aquilo fazer sentido nas suas vidas, para que quando eles fossem levar esse conteúdo, as pessoas se conectassem pelo coração, né, aquilo chegasse para elas pelo coração. Então, a importância que tem, né, dessa comunicação ter sido dessa forma, da mensagem ter sido colocada dessa forma, por isso, né? Porque essa divisão está nesse sentido, né? De deixar esses impulsos, né? Esses condicionamentos de lado, é um momento decisivo, a gente precisa escolher. Eu preciso discernir, eu vou estar olhando para a vida, eu vou estar observando e eu vou ver dois caminhos. E eu vou ter que escolher aquele que eu pretendo seguir, né? E aquele caminho é baseado, então, nesse caminho justo, né? Nesse caminho da verdade, nesse caminho que é baseado nas leis de Deus. Então, a gente vai ser colocado a essa prova, né? A esse lugar que não dá mais para fugir, né? Que a gente precisa tomar uma decisão para nossa vida, ou continuar replicando o passado e o conhecido, ou se dirigir
por esse novo caminho, né? E trazendo a todo instante um comprometimento, né? Compromisso com esse novo, porque o passado vai estar sempre ali, né? Querendo voltar à tona, mas a gente precisa olhar para ele com um olhar de conhecimento que não me serve mais para esse momento, mas que serve para que eu tenha a oportunidade de escolher, que eu não quero mais agir dessa forma, que eu quero continuar pelo caminho do novo, né? Que é esse que a gente está aos poucos se envolvendo, aos poucos desabrochando na nossa vida. Então, mudar as nossas condutas, né? Os nossos sentimentos, abrir mão das nossas crenças. Essas são as reflexões, essa é a divisão, né? É soltar esses apegos, né? Voltando lá para o slide que a gente iniciou a aula, para que a gente possa direcionar e que a gente possa levar também esse conteúdo que a gente está aprendendo para os nossos irmãos, né? Cada um no seu processo que está desempenhando, está também transformando a vida daqueles que convivem, né? A gente está levando isso. Por isso que a gente sempre fala, né? Que quando a gente se transforma, a transformação não fica ali, né? Concentrada em nós. A gente insere essa informação no campo. Os nossos irmãos são envoltos por essa transformação, as pessoas que a gente convive, e todos os demais seres, né? Porque a gente está conectado. Então, a importância do papel que a gente tem, né? Nessas escolhas que a gente faz diariamente. E aí, o que a verdadeira mensagem, né? Que Jesus quer deixar com essa passagem, né, da divisão, é a seguinte. Aí eu resolvi trazer ela na íntegra, né? Ela está no Evangelho. Diz assim: não criais que a minha doutrina se estabeleça pacificamente. Ela trará lutas sangrentas, tendo por pretexto meu nome, porque os homens não me terão compreendido, ou não me terão querido compreender. Os irmãos, separados pelas suas respectivas crenças, desembanharão a espada um contra o outro, e a divisão reinará no seio de uma mesma família, cujos membros não partilhem da mesma crença. Vim lançar fogo à terra para expungi-la dos erros e dos preconceitos, do mesmo modo que se põe fogo a um campo para destruir nele as ervas más. E tenho pressa de que o fogo se acenda para que a depuração seja mais rápida, visto que do conflito sairá triunfante a verdade. A guerra sucederá à paz, ao ódio dos partidos, à fraternidade universal, às trevas do fanatismo, à luz da fé esclarecida. Então, quando o campo estiver preparado, eu vos enviarei o Consolador, o Espírito de verdade, que virá reestabelecer todas as coisas, isto é, que dando a conhecer o sentido verdadeiro das minhas palavras, que os homens mais esclarecidos poderão enfim compreender, porá termo à luta fratricida, que desune os filhos do mesmo Deus. Cansados, afinal, de um combate sem resultado, que consigo traz unicamente a desolação e a perturbação até os seios das famílias. Reconhecerão os homens onde estão seus verdadeiros interesses, com relação a este mundo e ao outro. Verão de que lado estão os amigos e os inimigos da tranquilidade deles. Todos então se porão sob a mesma bandeira, a da caridade, e as coisas serão reestabelecidas na terra, de acordo com a verdade e os princípios que vos tenho ensinado. Então, essa é uma passagem que está no capítulo, e eu achei muito interessante trazer assim ela na íntegra. E aí, só voltando, né, para uns pontos aqui, chamando a atenção para uns pontos, na verdade, né, que ele traz aqui, né. Eu vou
chamar atenção para alguns, mas se vocês quiserem conversar sobre outros, daí a gente já conversa. Mas aqui, quando ele fala, o Consolador, que eu vos enviarei o Consolador, o Espírito de verdade, que virá restabelecer todas as coisas. Então, aqui a gente sabe que esse Consolador é o Evangelho, né? É essa oportunidade que a gente tem de entrar em contato com essas mensagens para que elas nos esclareçam em verdade aquilo que estava sendo colocado, né? Para que a gente se encontre com essa verdade dentro de nós, né? Esse é o verdadeiro objetivo do Evangelho. Não são palavras que estão e ensinamentos que estão colocados ali só por estarem colocados, né? Eles estão colocados para que sejam vivenciados, para que a gente se aproxime deles. E mais do que isso, observe isso na nossa vida, né? No nosso dia a dia. Tenha o contato com esses ensinamentos, né? E comece a utilizá-los, eles para a nossa evolução. E o papel do evangelho é fundamental nesse sentido, né? Nesses esclarecimentos. Então, a gente está tendo a oportunidade de conversar hoje, né? Sobre esse capítulo 23. É muito sobre isso, né? Porque se a gente só tomasse ao pé da letra aquelas mensagens, elas iriam se perder, né, no contexto, ou iriam ser negadas, ou, quem sabe, interpretadas de uma outra forma, que não aquela que é o seu real, verdadeiro significado, né? E ter, então, esse esclarecimento através do Evangelho, né, que traz isso, né, nesse formato, colocando, né, de uma forma mais fácil, para que a gente assimile essas informações. E as aulas que a gente está tendo aí desde o início do ano até agora tem esse objetivo, né, para que a gente traga aqui e converse e vá construindo, né, essas compreensões e consiga assimilar a mensagem de Jesus, né, o que Jesus quer de nós, o que ele está nos pedindo com cada um desses capítulos e desses ensinamentos. Então, é isso, né? Além disso, né? Além dessa observação, esse conflito, né? Que ele traz ao longo da mensagem, né? Esses embates que ele já observa por conta disso, né? Porque vai ter a resistência, né? A resistência, ela já existe dentro de nós, né? Ela já está interna, então só reflete, né? Isso no exterior. A resistência a essa mudança, a transformação. E a gente percebe isso, cada um percebe dentro de si quando começa a se observar, né, num padrão, num instinto, e quer colocar uma outra forma de agir. Enquanto ali é muito latente, né, e a gente se desvencilhar desses sentimentos que foram algumas das observações colocadas aqui durante a aula, nos exige esse comprometimento, né, por isso, porque nos causa, né, esses embates e nos causam essa necessidade de a gente soltar, né, tudo isso, porque enquanto a gente querer levar todo esse conflito, né, achando que vai resolver da mesma forma, a gente ainda vai estar aprisionado, né, querendo evoluir, segurando o passado. E com isso a gente não vai conseguir avançar, né, não vai conseguir trazer a unificação para a nossa vida, vai estar sempre apegado ao fragmento, né, ao lado da dualidade. Não vai conseguir entender o todo, né, entender o verdadeiro sentido de tudo que nos acontece. Então, era isso, eu acho. Não sei se vocês querem falar mais alguma coisa sobre essa mensagem final ou sobre a aula, né? A gente só tem mais 10 minutos, então acho que a gente pode conversar mais sobre o assunto, mas o que eu tinha para compartilhar, eu acho que era isso. E aí a gente pode conversar sobre outras coisas que estejam relacionadas, ou se alguém quiser fazer uma observação, alguma vontade de falar algo
que sentiu sobre o capítulo ou da sua semana, quiser compartilhar alguma experiência, teremos esses 10 minutinhos quase para conversar. Aí acho que era isso. Ô, Claudine, já que ninguém quer falar, eu vou dar uma ideia bem simples do que Jesus quis falar, também além de todas que você deu. Vamos levar isso um pouco para dentro do evangelho interior, né? Do nosso mundo interior. Então você fala assim, você está acostumado a fazer tudo com pressa, agitada o dia todo. Aí o dia que você fala assim, não, agora eu vou fazer tudo calmo. Vocês já perceberam o tamanho do desconforto que a gente sente quando você quer introduzir um novo conhecimento na sua prática diária, como tudo dá errado? E aquilo parece que tem uma força enorme que leva a maioria das pessoas a desistirem. É disso que Jesus falou, que tudo que é novo, um novo conhecimento, uma nova prática, ela vai trazer um desconforto, vai trazer um conflito interior muito grande. Mas que ninguém é para desistir, que é para perseverar, que aí, lá na frente, o processo ele se consolida e o objetivo é alcançado. Eu dei um exemplo bem simplesinho, mas vocês podem usar o exemplo que vocês quiserem. Não é? Toda vez que você resolver ter uma atitude boa com você, aquela parte instintiva, aquela mente mecânica que você está prisioneiro, ela tem uma força de gravidade muito grande, ela vai te puxar para baixo no intuito de fazer você desistir de toda forma. Pode ver. A gente que está há bastante tempo, né, Claudine? Não sei se é bastante, né? Mas há mais tempo. Você lembra quando a gente falava das resistências que a gente tinha, tudo como foi difícil? Então, por isso que ele diz no próprio capítulo, né? Mas eu quero que esse fogo queime rápido, né? Que essa força contrária, ela perca intensidade e que a gente consiga sucesso com os objetivos espirituais que cada um traz dentro de si, que deseja alcançar. Mas nunca desistam. Não digam coisas como é difícil, ai, não dá certo, ai, eu não consigo. Então Jesus traz isso aí, ó, não é? Que esse conflito ele é necessário, mas que ele vai passar. Então tenham paciência com vocês. Mas nunca desistam. Era isso, Claudine. Muito obrigado pela aula, por tudo. Tudo muito maravilhoso, como sempre. Eu que agradeço. Até. Eu já vou te passar a palavra, Cris, mas vou aproveitar para falar de novo. Eu falei no começo da aula e foi bem interessante, porque esse capítulo, a resistência, né, que o Jorge comentou agora, ela foi bem presente, assim, para mim no início do capítulo, quando eu comecei a ler, né, eu falei isso, que eu fiquei pensando assim, nossa, como digerir esse conteúdo, né, como assimilar isso e principalmente enxergar isso, né, na vida, que é o verdadeiro objetivo, né, a gente compartilha o conteúdo, mas é tão aprendiz quanto qualquer um outro que está ouvindo também, né? Porque o sentido é assimilar tudo isso e praticar. E ter a oportunidade de falar sobre o conteúdo é só uma oportunidade de ouvir de novo para que se internalize, né? E a gente continue se comprometendo nesse processo. E aí, quando a gente está relacionando esses conteúdos e começa a olhar a vida assim e entender um pouco mais e olhar o conteúdo na vida, assim, é muito interessante. E todas as circunstâncias, assim, que vão acontecendo, as situações, parece que vem para mostrar isso, assim, né? O conteúdo da aula, assim, por mais que tenha uma dificuldade inicial para compreender, entender, mas começa a enxergar isso, né? Ao longo do dia e das situações. E principalmente esses conflitos nossos internos, né? Essas situações ali que estão
em luta ali, né, querendo ressurgir e vir à tona de novo, e esse passado que sempre quer se reafirmar. Então, só serve para que a gente reforce ainda mais o nosso compromisso, né, com a transformação e com esse processo que a gente compartilha, né, todos nós juntos aqui nas aulas. Pode falar, Cris. Então, é muito bom, né? É muito boa a tua aula. E em relação ao que o Jorge estava falando ali, da dificuldade, né? Eu acredito que o que falta, assim, para todos nós é a constância. Porque é como se nós estivéssemos, assim, presos num patamar, né? Nos alimentando dessas informações, desses sentimentos, dessas emoções, e de vez em quando a gente tivesse um fôlego diferente, ou seja, é como se a gente estivesse preso dentro de um quarto e de vez em quando, muito de vez em quando, a gente conseguisse sair, fosse até o jardim e respirasse um ar novo, né? E então a gente não cria receptáculo, como fala o professor Maurício, a gente não cria uma base para sustentar esses sentimentos, né? Porque são momentos da vida, a gente não consegue aplicar tudo isso da maneira como deveria, ou seja, estar o tempo inteiro desperto, né? Percebendo, avaliando, sentindo, transformando. Então, por isso tanta dificuldade. É como um vai e vem, né? Como alguma coisa que quer, mas não quer, sabe? Enquanto a gente estava aqui, eu recebi um texto, depois eu vou passar para o Jorge, inclusive, e ele fala disso, né? E existem mecanismos extraordinariamente sutis que ainda não estão habilitados, como poderiam estar dentro de nós. Então, nós temos uma capacidade muito grande de autotransformação, mas que, na verdade, nós não sabemos ainda como chegar lá. Mas, com certeza, a gente vai chegar um momento que a gente vai conseguir, e a gente está aqui para isso, né? E só dizendo, né, que um forte e sincero abraço daquele que vos acompanha de muito perto. Somos aqui uma equipe que elabora, incentiva, ampara a todos vós. Virão dias difíceis, mas não desanimeis. Tudo está sob os desígnios de Deus. Que a fé, a esperança sejam uma constante na vida de cada um de vós. Um forte abraço. Obrigada, Cláudia. Obrigada. Então, para variar, já estou aqui chorando, né? Chorava mais nas aulas presenciais, mas ainda continuo chorando. Com a Cris, que eu senti que ela se emocionou também. E acho que a gente já pode encerrar nossa aula, já deu 9 horas. Não sei se alguém quer se habilitar para a oração. Eu posso fazer, Claudine. Então, tá. É muito bom ver você chorando, Claudine. Tava com saudade, viu? Gente, vamos todos, e sempre como eu falo, né, para o nosso coração, vamos sentir a energia que está em nós, vamos sentir a presença de todos os bons espíritos que estão nos acompanhando, a presença de Jesus lá no nosso coração. Que todos nós possamos ter muita paciência neste momento que estamos passando. Que a fé, a confiança em Deus, a coragem de seguir em frente,
esteja permanentemente em nossas mentes e em nosso coração. Procurem não entrar em conversas que não sejam edificantes. Procurem estar atentos às sugestões do pensamento que não é do alto. Mantenham-se sempre em prece, com a vibração alta, buscando Jesus, o nosso Mestre. Irradie alegria e felicidade em todos os lugares que vocês forem. Encorajem, consolem, deem confiança a todos os irmãos que precisam, sem entrar em queixumes, reclamações, raivas, intolerância. Mais uma vez, a confiança em nosso Pai, que tudo rege, que tudo controla, que tudo sabe. O homem do nosso mundo é muito orgulhoso. Ele imagina que tudo pode. Tenham confiança em Deus. Confiem no Mestre Jesus. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra, como ela é feita nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, minhas ofensas, assim como eu perdoo aqueles que me tenham ofendido. Mas não nos deixe, Senhor, cair nas tentações, mas livra-nos de todos os males, que assim seja. Com esta prece pedimos permissão e damos por encerrado o nosso estudo de hoje. Um grande abraço a todos, fiquem na paz de Jesus e quinta-feira tem aula. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite, até quinta.